Oi, galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? E aí, vocês gostam ou já ouviram falar sobre os dinossauros? Será que eles existiram mesmo? Como que eles eram? Quem aqui já ouviu falar do filme Jurassic Park ou Jurassic World? Bom, dinossauro todo mundo aqui já conhece, já ouviu falar. Mas você sabia que existe a especialidade de dinossauros para o Clube de Desbravadores? Se você quer fazer mais essa super especialidade, vem comigo! Então, pessoal, o primeiro requisito dessa especialidade pergunta então qual o significado do termo dinossauro e quem usou pela primeira vez então esse termo, a palavra dinossauro. Dinossauro é um termo que vem do grego, que se pode traduzir como lagarto terrível. Então, deinos é terrível, saurus, lagarto. Deinos, saurus, dinossauro. Essa definição de dinossauro ela é recente e ela foi criada no século XIX por um famoso paleontólogo britânico. O nome dele era Richard Owen. Olha só a fotinha dele. O segundo requisito da especialidade pergunta então quais são os indícios, o que mostra que essas criaturas realmente existiram aqui na Terra. Então, a primeira coisa são os fósseis. As pessoas paleontólogos e muitas pessoas já encontraram ossos de dinossauros. Às vezes encontra todo o corpo dele, todos os ossos para montar o esqueleto dele completinho. Às vezes encontram uma parte, mas sempre encontram fósseis. Então, o fóssil já é uma prova de que realmente esse animal existiu, porque se ele nunca tivesse existido, nós não iríamos encontrar fósseis. E o segundo motivo são as pegadas. Existem marcas de pegadas desses animais gigantescos no mundo todo. Você pode encontrar pegadas nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. E essas pegadas, elas não se encaixam a nenhum outro animal. Ela não se encaixa a pegada de leão ou de tigre. São pegadas gigantescas. Então, essas pegadas também provam a existência dos dinossauros. Sem as pegadas e sem os fósseis, esses animais a gente podia achar que é mitologia, que nunca existiu, mas como existem fósseis e pegadas, quer dizer que eles realmente existiram. O requisito 3, então, da especialidade, ele pergunta para você, na verdade ele pede para você explicar como seria o surgimento e o desaparecimento dos dinossauros conforme a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Porque é o seguinte, pessoal, conforme a teoria criacionista, nós acreditamos que Deus ele criou todos os animais. Deus ele criou o planeta Terra em 6 dias e no 7º dia descansou. De acordo com a teoria criacionista, o mundo foi criado por Deus. Se ele criou todos os animais, consequentemente Deus criou quem? Os dinossauros. No 6º dia da criação, junto com todos os animais terrestres, Deus criaria então os dinossauros. A Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versos 20 a 25, Deus criou uma enormidade de animais. Aí muitas pessoas falam, mas na Bíblia não está falando a palavra dinossauro. Peraí, pessoal, vamos lembrar o que a gente viu no requisito 1. A palavra dinossauro, ela surgiu no século XVIII, então é por volta do ano de 1900 que ela foi usada pela primeira vez. Mas o dinossauro ele existiu e deixou de existir no ano de 1900 só porque a palavra dinossauro passou a existir? Não. Os animais eles viveram bem antes de essa palavra começar a ser usada para se referir a eles. Então, e outra coisa, uma coisa muito importante. A Bíblia, ela fala, por exemplo, da girafa? Ou ela fala do gato? Ela cita alguns desses animais? E esses animais existem? A gente acha que eles não existem só porque a Bíblia não cita? Bom,
Eu conheço gente que tem vários gatos, a gente vê vários gatos na rua. Se você for no zoológico, você vai ver girafa e muitos outros animais que a Bíblia não cita. E nem por isso significa que eles não existam. Então, a Bíblia, ela é bem clara em dizer que Deus criou as aves e os animais marinhos no 5º dia e no 6º dia todos os animais terrestres. Então tem uma infinidade de animais que a Bíblia não cita, mas que foram criados por Deus, sim. E o próprio livro de Gênesis, ele fala também que Deus criou não só animais pequenos, mas foram criados animais grandes, animais pequenos, animais médios, de todos os portes. Mas aconteceu uma coisa, o mundo ele estava corrompido. As pessoas, elas se tornaram muito más, elas estavam fazendo coisas horríveis, elas estavam tentando misturar raças de animais diferentes. As pessoas, o pecado tinha aumentado muito no mundo. E aí o que aconteceu? Deus, ele destruiu o mundo com o dilúvio e apenas Noé e sua família, mais os animais que entraram na arca, se salvaram. Todas as outras pessoas que habitavam no planeta naquela época e os animais, quem não entrou na arca acabou morrendo, falecendo. O dilúvio, ele eliminou da face da terra a raça humana e modificou também a terra como nós vimos ela. E aí você pode pensar assim, mas por que os dinossauros não entraram na arca? Todos os outros animais entraram na arca e por que não os dinossauros? Pessoal, imagina só como seria. O filme do Jurassic World, o 1, 2 e o 3º que tá vindo, até os filmes do Jurassic Park, eles já nos dão mais ou menos um vislumbre de como seria se os dinossauros tivessem entrado na arca. Imagina só, um dinossauro, um animal gigantesco, praticamente do tamanho de um prédio. Imagina só a gente tendo que conviver com eles. Como que seria? A alimentação desses animais, a terra, ela mudou drasticamente. Ela não era assim antes do dilúvio. Os continentes não eram separados desse jeito, a gente não tinha montanhas, não era como é agora. Tudo foi mudado, o dilúvio ele mudou muita coisa da face da terra. Imagina esses animais vivendo depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Ellen White fala que quando Noé saiu da arca, não estava tudo lindo, maravilhoso. Não, a terra tinha mudado, passando por grande transformação. Muita coisa teve que ser reajustada. Muitos animais, mudou a alimentação, o jeito de viver. Agora imagina esses animais gigantescos, como que seria? Seria muito perigoso por causa dessa ferocidade desses animais que não daria para domesticá-los. Também o homem passou a diminuir de tamanho. Ellen White fala que o homem, no início da Terra, quando Deus criou Adão e Eva, o homem era alto, era 4 metros de altura. E olha só hoje em dia. Hoje em dia, se você tem 1,80 m, você já é considerado alto. Então, o homem passou a diminuir de tamanho depois que aconteceu o dilúvio. O homem também passou a viver menos. Você olha na Bíblia, Lameque viveu com mais de 900 anos. E hoje em dia, se uma pessoa vive até os 100, já envelheceu muito bem. Porque a gente não vive mais tanto tempo, a nossa expectativa de vida diminuiu. Então você imagina só, o homem diminuindo de tamanho, a qualidade da sua saúde piorando, você não consegue domesticar esse animal, a alimentação mudou depois do dilúvio. Você imagina só tudo isso, mas tendo que conviver com o dinossauro. Seria bem complicado, não é? Então, por amor ao homem, por amor a esses animais, Deus ele preferiu então deixar esses animais de fora da arca, porque ele sabia que nós, seres humanos, não conseguiríamos conviver com eles. Então, pessoal, conforme a teoria criacionista, os dinossauros eles surgiram quando? Quando Deus criou o mundo lá no 6º dia, que ele criou os animais terrestres. E como que eles desapareceram? Com o dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio e acabou com o planeta Terra e só a família de Noé e os animais que entraram na arca sobreviveram. Então, conforme a teoria criacionista é isso.
Agora, conforme a teoria evolucionista, o que a teoria evolucionista fala sobre o surgimento e desaparecimento dos dinossauros? Conforme a teoria evolucionista, é o seguinte: os dinossauros, eles não surgiram assim, como dizer, eles não foram criados por Deus. Os dinossauros, eles foram evoluindo de bactérias microscópicas. Então foi uma evolução. Teve no planeta Terra, tinha uma vida de uma bactéria e ela foi se evoluindo, até se transformar em um ser vivo. E aí foi evoluindo, até que chegou nos dinossauros que nós conhecemos. Então foi feita uma evolução dessa bactéria microscópica até o dinossauro. Então, de acordo com a teoria evolucionista, é isso. Os dinossauros, eles surgiram a partir de uma bactéria que foi evoluindo. E como eles desapareceram? Conforme a teoria evolucionista, os dinossauros, eles desapareceram por causa de um grande meteoro que caiu aqui na Terra e acabou com a vida desses animais que habitavam o planeta. Eles até usam uma cratera gigantesca que tem no Golfo do México, falando que foi o meteoro que caiu nessa cratera, que formou essa cratera, que foi a causa responsável, né, pelo desaparecimento desses grandes animais. E assim, conforme a teoria evolucionista, ela fala também que esses animais, eles foram desaparecendo porque teve esse meteoro, e não é assim que explodiu tudo e matou todos os animais de uma hora para outra. É lógico que ao redor dele, no caso, sim, mas essa cratera, ela causou grandes mudanças climáticas no planeta, que acabou destruindo também a fonte de alimento dos dinossauros. Então eles não tinham mais o que comer, teve essa grande mudança, eles não sabiam mais o que estava acontecendo e eles acabaram morrendo então, porque eles não conseguiram sobreviver. Devido então a esse grande desequilíbrio ambiental, eles acabaram falecendo, não conseguiram sobreviver. Então, conforme a teoria evolucionista, eles surgiram por meio de uma bactéria, microbactéria, que foi evoluindo até se tornar os dinossauros, e eles desapareceram por conta então desse grande meteoro que caiu na Terra e causou uma mudança climática gigantesca, que acabou então acarretando no desaparecimento desses animais. E agora, pessoal, o requisito 4. Ele pede para você pesquisar então evidências que apontam para a morte dos dinossauros através do dilúvio, porque lembrando, nós somos desbravadores, nós acreditamos que o mundo foi criado por quem? Por Deus. E os dinossauros então consequentemente também foram criados por Deus. E você sabia que existem evidências que apontam que realmente aconteceu o dilúvio e que esses animais desapareceram com o dilúvio? A primeira evidência científica é o seguinte: foi encontrado pegadas de dinossauros, de várias espécies de dinossauros, não apenas uma espécie, de vários dinossauros então correndo morro acima, montanha acima. Aí você pensa, peraí, foi encontrados várias espécies de dinossauros, ou seja, tinha herbívoros e carnívoros, todos juntos, predadores e presas juntos, correndo montanha acima. Aí você pensa, mas por que eles estariam correndo em manada desse jeito, montanha acima? Quando você está fugindo de um predador, acho que a última coisa que você pensa é correr no morro. Você vai tentar correr morro abaixo, no plano. Você não vai pensar em correr uma montanha, morro acima. E por que tantos animais de espécies tão diferentes estavam tentando chegar ao topo de uma montanha? Primeira coisa que já mostra que tem alguma coisa aí. Segunda coisa, existem fósseis de dinossauros que foram encontrados com esses animais em estado de agonia por morte por sufocamento. Então você vê, como nessa imagem aqui, vocês podem ver o animal, ele está com a cabeça curvada para trás, o corpo está em estado de agonia. E você vê diversos animais, não foi encontrado apenas um, foram encontrados diversos fósseis desses animais em morte por afogamento. Olha só que interessante.
Outra coisa, os ossos desses animais foram encontrados empilhados ou espalhados. E isso é muito diferente do processo de fossilização que nós conhecemos. Outra coisa, foram encontrados os ossos desses animais empilhados ou espalhados. E quando um animal morre por morte natural, você vai encontrar como? Você vai encontrar o corpo dele, o esqueleto dele, aí por processo de fossilização você vai ter as camadas, que vai ter a terra e tudo mais, mas você vai encontrar um animal só. Mas aqui você encontra vários ossos de diferentes animais espalhados, como se tivesse acontecido alguma coisa e o mundo tivesse passado por um grande cataclisma. Então, lembrando de novo, as evidências que apontam então para a morte desses animais por meio do dilúvio quais são? As pegadas, que você encontra pegadas de diferentes animais correndo montanha acima, provavelmente em busca de refúgio. Segundo, você vai encontrar fósseis desses animais em morte por afogamento, o corpinho deles recurvado, em morte de agonia. E terceiro, vocês vão encontrar fósseis, ossos desses animais espalhados, empilhados, diferente de como seria um processo de fossilização se ele tivesse morrido por uma morte natural. E ainda nesse requisito, ele pergunta ainda também para citar um verso bíblico que fale sobre a criação dos répteis. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos abrir ela no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 20. Vamos descobrir então o que está falando. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, pessoal, estão gostando da especialidade de dinossauros? Tem muita coisa pra gente aprender ainda, mas esse vídeo vai ficar por aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos para aprender um pouquinho mais sobre a especialidade de dinossauros e conhecer esse mundo maravilhoso que Deus criou. Tchauzinho, pessoal!